Oi, gente. Esse é o nosso primeiro podcast falando sobre um capítulo importante da história do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil, como ela ocorreu, as consequências que ela tiveram e também o quadro, né, o Grito do Ipiranga, que é um quadro muito importante para a nossa história. Eu sou Kailane. Eu sou a Júlia. Então vamos começar. Eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que causaram a independência do Brasil, né? Entre eles a gente pode destacar a crise do sistema colonial, as ideias iluministas e a independência de alguns outros países da mesma época. A Inconfidência Mineira foi um dos movimentos de tentativa de liberdade colonial. A Conjuração Baiana também foi uma revolta precursora da independência do Brasil, que tinha muitas características populares, porque lá a maioria da população era negra, escrava ou pobres brancos. Falando um pouquinho da administração do Dom João, ele veio para o Brasil em 1807, quando algumas manobras de Napoleão Bonaparte iriam prejudicá-lo se ele estivesse lá em Portugal. Assim, ele veio aqui para o Brasil e a região, a situação política se inverteu, porque o Brasil, que era colônia de Portugal, passou a ser a sede do governo português. 6 dias depois dessa chegada, ele decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Isso significava que qualquer país poderia comercializar com o Brasil. Mas, Júlia, então a abertura dos portos significou o fim do pacto colonial? Sim, e isso podia ser considerado o primeiro passo para a independência política do Brasil. Bom, continuando, um pouco mais tarde, em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido e Portugal e Algarve. E com isso ele se juntou no patamar jurídico da sua metrópole, que deixou muitos portugueses insatisfeitos, porque revelou que o Dom João pretendia ficar no Brasil. Bom, em 1816, a Dona Maria, a então rainha, morreu e Dom João se tornou oficialmente rei. Ficou conhecido como Dia do Fico. Os acontecimentos desencadearam uma crise no governo e nos ministros fiéis às cortes, que foram demitidos. Falar sobre a independência, né, como ela ocorreu. E, gente, assim como a Júlia falou, depois daquele conflito com Napoleão, Portugal veio para cá, aí ele se instalou em Salvador, depois ele foi para o Rio de Janeiro e fez o seu reinado lá. Logo após ele vir para cá, não tinha muitas coisas, né, aqui, não tinha biblioteca, como por exemplo, ou então hospitais, então ele começou a abrir ministérios, aí começou a criar várias coisas, como por exemplo, hospitais, teatros, biblioteca, e também o Banco do Brasil, que é algo que a gente tem até hoje. O Brasil ele deixa de ser colônia, ele vira uma metrópole, e com isso os portugueses, né, assim como ela falou, eles ficam furiosos, assim, eles pedem para o rei voltar. O rei volta e deixa o país para o filho. Só que ele não deu de graça, né? Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, ele passou a dívida para o Brasil. O Brasil ele pediu dinheiro emprestado para a Inglaterra, pagou Portugal, né, com o dinheiro. Aí Portugal pagou a Inglaterra e o Brasil ele ficou devendo para a Inglaterra. Então, nessa brincadeira toda, a Inglaterra recebeu 2 vezes. E, gente, só para lembrar, a visão que o rei tinha naquela época era absolutista. Então, ele levou todo o dinheiro que o país tinha embora junto com ele. Então, nessa questão financeira, eles tiveram que começar desde o começo mesmo. Agora eu vou falar das consequências. Mas espera aí. Então, isso significa que aquele endividamento do Brasil é uma consequência, né? Sim, porque a gente só conseguiu, né, a independência do país graças a isso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco do quadro, né, o Grito do Ipiranga, só lembrando, gente, que o nome do quadro mesmo é Independência ou Morte, mas ele ficou mais conhecido como Grito do Ipiranga. Bom, o quadro ele foi feito por Pedro Américo, só que Pedro Américo não estava lá para registrar aquele momento mesmo. Ele estava em Florença, na Itália, quando Portugal encomendou o quadro. Então ele teve que fazer o quadro baseado na sua imaginação e nos relatos que ele tinha. Por conta disso, o quadro ele tem uma imagem totalmente diferente daquilo que aconteceu, porque você olhando o quadro, você vê uma imagem vitoriosa, você vê algo deslumbrante e, na verdade, não foi exatamente daquele jeito. Eu vou citar alguns exemplos que foi meio que farsa do quadro, que foi como, por exemplo, os cavalos que aparecem na imagem. Eles não estavam de cavalos, eles estavam com mulas. E também a roupa não era adequada para aquele tipo de lugar que eles estavam indo. Então teve algumas coisas que foram feitas, mas não foram registrando o que realmente aconteceu. Bom, gente, uma das consequências mais importantes foi o Brasil, né, ser
reconhecido como uma nação e a construção da nacionalidade brasileira, né? E também, gente, só para lembrar, o território brasileiro, ele continuou um só, ele não foi dividido. A única coisa que foi dividido foram os estados. Mas naquela época, muitos dos territórios, como por exemplo da América Latina, vários países eles se dividiram. E o Brasil, ele não foi desse jeito. Ele teve também a sua independência reconhecida pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a história do Brasil nesse podcast e a gente se vê na próxima.